Bom dia para você, meu querido aluno do segundão. Hoje a gente vai começar a aula sobre imperialismo. É a aula 20 da apostila de vocês, tá? Referente à página 304, beleza? Então, é uma aula bastante importante para a gente entender o que vai se proceder, né? As razões da Primeira Guerra Mundial e, por consequência, da Segunda Guerra Mundial, que, por consequência, também vai ser da Guerra Fria. Então, se eu pudesse dizer o nível de importância que essa aula sobre imperialismo tem, seria referente a entender o próprio século XX, né? E entender, inclusive, a procedência do porquê, né? A China vai passar por uma revolução. Porque muitos outros países, como Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, vão passar também por grandes modificações das suas estruturas políticas. Por qual razão a África enfrentou situações como o apartheid, né, a partir do século XX? Por que sociedades africanas têm conflitos internos tão intensos, né? Porque, inclusive, a África, que é um continente muito rico, se tornou um continente que acabou sendo visto como empobrecido, né, pelo mundo, e até de uma maneira errada, pois é parte dessa visão colonialista, né, dessa época, que faz a gente olhar para a África hoje como um continente pobre, que não tem nada a oferecer, quando na realidade é o extremo oposto, né? E não seria por um acaso que houve uma corrida por ocupar esses territórios da África através de colonizações, né? Então, na capa dessa aula eu vou pôr um desenho meu que eu fiz na lousa, da África antes da colonização e da África depois. Eu espero que vocês gostem, basicamente. Peraí. Eu espero que vocês gostem da aula, ela tá bem interessante, mas ao mesmo tempo é a parte 1 da aula porque é um assunto muito vasto. É difícil pra gente selecionar até o tanto de conteúdo que tem essa aula, tá? Então, as motivações para a colonização foi a expansão do capitalismo, óbvio, né? O mercado consumidor precisava se expandir. A gente está com situação que na Europa e na Inglaterra principalmente, no caso, e na França, havia um grande excedente de mercadoria, onde não tinha destino essa mercadoria, não tinha mercado consumidor que desse conta, né? Então eles viam como motivação a colonização da África e da Ásia, né? Que eles chamaram de partilha. E por que eu não vou usar o termo partilha, eu vou explicar depois. Mas eles vão fazer essas novas colonizações no intuito de não só passar a explorar esses espaços, que são espaços de ricos em matéria-prima, né? Ricos em metais preciosos, em objetos que têm grande valor, mas que, através da desvalorização da condição de vida dessas pessoas, com o discurso racista daquela época, né? Eles vão, ao mesmo tempo, explorar essas pessoas para poder ter um maior contingente de produção e mais barateado, uma vez que o trabalhador na África ou na Ásia valia muito menos do que um trabalhador na Europa, né? E, ao mesmo tempo, eles vão usar uma espécie de doutrinação, tanto religiosa quanto cultural, né? Para poder criar os hábitos dessas humanidades baseados nos valores europeus. Então, um exemplo, bem básico, através das vestimentas, né? A moda da Europa vai passar a exercer forte influência ali sobre a África, e eles vão forçar os africanos a usarem as roupas da Europa, né? O estilo europeu de se vestir, como desculpa para boa aparência, entre aspas, ou, entre outras palavras também, uma forma de dizer que você só seria levado a sério naquela sociedade se você reproduzisse aqueles valores, entende? E não é por um acaso que hoje em dia, quando você vai num evento aí muito chique, você tem que usar terno, que é um tipo de vestimenta que foi basicamente inventado ali na Inglaterra, né? O estilo dele foi inventado na Inglaterra, ou os vestidos, que remetem também às vestimentas europeias. Então, nesse sentido que eu tô querendo dizer, sabe? Passou a ser uma colonização de tudo, desde os costumes até a questão política e econômica, tá? E não foi pacífica, né? Tanto que o rei Leopoldo II matou mais africanos
do que o Hitler matou de judeus. Né? Esse rei belga matou cerca de 11 milhões de africanos do Reino do Congo pelo fato da colonização ter sido extremamente violenta, exploratória, e também gerou um conflito interno muito grande dessa sociedade. Porque vale lembrar que o Reino do Congo eram mais de 300 etnias diferentes que pertenciam à mesma organização política, mas que religiosamente eram diferentes, que culturalmente eram diferentes, muitas eram inclusive rivais. Então quando o europeu pega, abre o mapa da África e passa a régua dele ali, falando assim, ó, isso aqui é meu, isso aqui é seu. Se você olhar o mapa da África, parece que alguém passou uma régua mesmo. Tanto que eu vou fazer essa comparação colocando aqui como capa da minha aula o desenho que eu fiz na lousa, justamente comparativo. O mapa geográfico das etnias da África era muito diferente do mapa da África como a gente conhece hoje, por exemplo, né? Que foi consequência dessa colonização. Então, quando esse rei Leopoldo II faz isso, ele ao mesmo tempo está criando uma pré-condição para uma guerra civil que vai fragilizar aqueles indivíduos e através da fragilização daqueles indivíduos, ele toma o poder, né? Então, olha só. Mas vamos chegar até lá. O acúmulo de estoques da Europa, então, aqui no primeiro slide que eu coloquei para vocês, e já comentei, é um fator aí, né? A filantropia, que é essa ideia de desprezo pela cultura africana e asiática, movida pelo racismo. Então, existia uma crença que a Europa era mais evoluída cientificamente do que as outras sociedades. Isso levou eles a acreditar que era uma obrigação, entre aspas, deles, como seres humanos, levar o conhecimento humano europeu para essas civilizações e o estilo de vida e tirar eles da miséria, entre aspas, né? Porque na visão dos europeus, capitalismo era sinônimo de riqueza, né, galera? Mas riqueza, em termos sociais, civilizatórios e culturais, para cada sociedade tem um significado, né? Para cada estilo social, organização civil social diferente, sinônimo de riqueza. Pode ser sinônimo de todo mundo ter sua barriga cheia, pode ser sinônimo de riqueza, de valores, né? De valores éticos. Então, o europeu, ao mesmo tempo que está levando essa concepção de que o acúmulo de riquezas é a única forma de riqueza, pois ele fez a sociedade capitalista avançar cientificamente, blá blá blá, né? Através do investimento na grande ciência da produção, né? No modo de produção capitalista, e toda a tecnologia que teve por consequência disso, o africano e o asiático, eles tinham outros valores, era outra ideia sobre a concepção de riqueza e de mundo, né? Então, não que eles fossem pobres, a questão não é essa. A gente não pode dizer que uma sociedade que ninguém passa fome é pobre, né? Mas a concepção dos europeus, ter algumas pessoas passando fome e outras acumulando uma riqueza extrema era sinal de riqueza, entende? Então, é isso que eu quero dizer, tipo, valores que são muito diferentes. E aí os europeus foram lá e impuseram esse valor do capitalismo através da colonização, de caráter, obviamente, muito patriarcal, muito machista, muito racista, pois vai ter sim uma supervalorização do branco, e eu vou explicar por quê nesses países africanos e nos países asiáticos, tá? E que vai ser movido por um racismo que é científico, para cair por terra de vez essa ideia de que a ciência é imparcial. A ciência não é imparcial. E a gente vai descobrir por quê, tá? Então, olha só. A Revolução Industrial, então, ela vai ser a desculpa, né? Que é a Revolução Científica do liberalismo. E essa crença de que a sociedade está progredindo, né? Na Europa, ela está evoluindo por conta de estar evoluindo a técnica e a ciência, né? Da produção. O que é um grande engano. A gente não pode olhar, galera, uma evolução científica como uma evolução necessariamente humana, né? Então, por mais que a gente está desenvolvendo técnicas incríveis de produção, a ponto da gente estar vivendo a quarta revolução industrial, que é a da robótica, a gente ainda se pergunta quem vai ter acesso a isso, né? A gente ainda se pergunta, e que é uma pergunta muito antiga, poxa, a gente vai mandar um robô para Marte, como já aconteceu. Legal, mas ainda tem fome na Terra, entende? Então, nesse sentido, essa crença que o avanço científico ia resolver todos os nossos problemas, ela vai cair por terra na hora que estourar a Primeira Guerra Mundial,
tá? Já vou avisando. Os europeus estavam otimistas até acontecer a Primeira Guerra Mundial. Mas, por enquanto, eles estavam muito mais movidos pelo racismo, da ideia de que a civilização branca deveria guiar a humanidade, né? E controlar todas as outras que eram vistas como bárbaras. E aí a gente vê uma velha referência, né? Uma referência desde a época da Roma Antiga, de olhar para uma civilização que é diferente no seu estilo de vida, nas suas crenças, na sua cultura, e considerar ela automaticamente bárbara, atrasada, dentre outras coisas, né? Então, continuando, havia-se essa crença que o capitalismo era a máxima, o estágio último da humanidade, né? De que a partir do capitalismo não viria mais nada, né? Porque isso foi o maior avanço humano de todos, né? O avanço humano para quem, né, galera? Para os chineses e para os africanos não vai ser considerado nenhum avanço, né? E aí a gente vai ter o surgimento de uma teoria científica chamada darwinismo social, do Herbert Spencer, tá? E aí eu tenho que falar muito sério sobre isso. Mas antes, eu coloquei uma pintura para vocês analisarem de como os europeus se viam, né? Então tem uma mulher, assim, no centro da pintura, escrito civilização, né? Com uma bandeira balançando, simbolizando a guerra pela civilização, né? Porque ela tá com uma roupa de guerra antiga, né? E os europeus atrás, indo com instrumentos de trabalho e militares, dominando os africanos, que vocês podem ver que eles estão retratados como seres humanos, como se fossem das cavernas, assim, basicamente, né? Enquanto os europeus são retratados como modernos. Outro toque que eu sempre dou para vocês de interpretar uma pintura é aquele toque essencial para qualquer pessoa que vai fazer a leitura de uma imagem, que é observar os elementos da esquerda, que em qualquer leitura de pintura são os predominantes, né? Exceto se é uma leitura de pintura oriental, que aí já são outros 500, mas porque a nossa leitura, as letras, como a gente lê as letras, é da esquerda para a direita. Então, muitas vezes na pintura, da esquerda para a direita, a gente vai ver a esquerda como a dominante na pintura, o que é a referência de que é bom, né, na pintura, e o malvado, né, o pior ou dominado na direita, tá bom? Então, pode ver, os europeus na esquerda, os africanos na direita, tudo muito simbólico, tá? Então, indo pro quarto slide aqui, que é o darwinismo social, ele é uma corrente da ciência que legitimou o racismo através dos discursos que os brancos eram mais evoluídos da espécie e que as civilizações africanas, asiáticas e indígenas seriam inferiores à branquitude. E até eles vão dizer que o osso, que a estrutura óssea dos africanos e dos indígenas e dos asiáticos era diferente. E aí eles vão fazer referências a essa estrutura óssea como se fossem os humanos antes do Homo sapiens, né? Antes da evolução máxima aí da espécie. Isso é muito racista, porque a nossa estrutura óssea é igual. O fato étnico, os traços que a gente vai ter, são, assim, não é influenciado por isso, entende? E o nosso sangue continua sendo vermelho de todo mundo, entende? Todo mundo tem um cérebro dentro da cabeça, da carcaça, né? 2 olhos, enfim. Havia-se essa ideia de que a humanidade era dividida em raças, e eles justificavam essa ideia de divisão de raças por uma ideia biológica. Outro fator do darwinismo social, que é uma das comprovações quando que a ciência tem um lado, né? Ela escolhe um lado. Ela pode escolher o lado do racista, mas ela pode escolher o lado do antirracista, né? É interessante porque parece que só recentemente o brasileiro descobriu que a ciência tem lado, né? Para quem tá dentro da ciência, isso sempre foi muito óbvio, né? Tanto que é papel da própria ciência se refutar. Quem vai pôr o darwinismo abaixo, o darwinismo social, né? São os próprios cientistas. Então, nesse sentido, o papel da ciência é inclusive criticar a si mesma, né? Para poder justamente não acontecer esse tipo de bizarrice, esse tipo de afirmação, né? Eu não vou aprofundar, mas quando eu estudei o darwinismo social na faculdade, eu fiquei embasbacada, porque eu não conseguia acreditar que no século XIX os caras abriam o corpo humano, olhava o corpo por dentro e falava, não, é diferente do corpo branco. Eles viam com os próprios olhos que não era, sabe? Então, foi muito mais uma imposição ideológica sobre a ciência, né? O darwinismo social, ou seja, foi muito mais uma ideia de a gente vai impor na ciência a visão que a gente tem sobre a humanidade, sobre as sociedades humanas, entre outras coisas, tá? Então, hoje, basicamente,
Essa ideia científica foi refutada através de várias áreas do conhecimento humano e biológico, porém, há pequenos grupos que ainda defendem essa visão na internet. Ai, gente, isso é bizarro, isso é bizarro. É bizarro porque, assim, hoje em dia, existe um tipo de darwinismo social novo na internet que tá acompanhando, tipo, terraplanismo, sabe? Essas bizarrices da ciência atual, sabe? E eles acreditam mesmo que existe mesmo essa coisa, essa concepção de que existe uma... tipo, eles estão dizendo, entre outras palavras, que o movimento antirracista tá querendo ser eugenista, tá querendo tirar o branco do protagonismo da sua história, né? É um mau caratismo no extremo, porque todo mundo sabe que se existe um movimento antirracista, é porque o racismo existe. E o racismo já foi até científico, como eu tô dando exemplo aqui do darwinismo social, né? O racismo já foi brutalmente científico, econômico, colonizador, destruidor, muito diferente da luta antirracista, que é contra isso. Então você equiparar o antirracista com o racista na mesma moeda é o que esses novos darwinistas sociais aí fazem, né? Mas como eu disse, quando eu estudei na faculdade, que foi uma visão mais profunda desse assunto, eu fiquei embasbacada de ver que eles faziam isso com as mulheres também. Eles diziam que as mulheres tinham um cérebro menor que o homem, eles diziam que as mulheres eram homens invertidos, que a mulher era um homem castrado, que diferente do homem que tinha sexualidade, a mulher não tinha. A vontade que a gente tem de perguntar é de onde que saiu esse homem, já que a mulher não tem sexualidade? Né? Mas enfim. E é isso que assusta, porque foram cientistas que viram as evidências diante dos seus olhos, mas preferiram reafirmar a própria crença deles, né? A concepção que eles tinham das coisas, né? Então o darwinismo social não só vai contribuir para o machismo, para o racismo, como também para a homofobia, porque vai ser na época do darwinismo social que eles vão falar heterossexualidade é a sexualidade correta, porque a sexualidade é para reprodução. Bom, eu vou falar uma refutação curta e rápida para vocês do ensino médio sobre isso, meus queridos alunos do segundão. Vamos lá. O ser humano é uma das poucas espécies que sente prazer sexual. Então é óbvio que a nossa relação com isso, ainda mais a gente obtendo inteligência, né? A gente tendo consciência, ia ser uma relação abstrata, ia ser uma relação diferenciada, né? Então, assim como com tudo, né? A gente dá nome às cores, a gente dá nome às coisas, a gente tem uma relação abstrata com tudo. Com a sexualidade não seria diferente, uma vez que ela emite prazer, como comer, por exemplo. Ninguém pega a comida bruta, como ela é na natureza, e come. Porque esse é o correto de se fazer, porque o ser humano correto faz isso. Não. As pessoas têm uma relação artística com a comida e até de ofício, né? Como a gastronomia, por exemplo, né? E se a gente for capaz de inventar uma culinária, né? De inventar uma diversidade de culinária, porque a nossa relação com o prazer de comer é uma relação profunda e abstrata, é óbvio que a gente ia se relacionar também de maneira abstrata e profunda com a nossa sexualidade, uma vez que ela dá prazer também, certo? Dizer que a nossa sexualidade é puramente para reprodução não faz sentido, porque a gente sente prazer sexual. Entende? Faz sentido? Faz, porque realmente faz parte da reprodução, mas não faz sentido reduzir a isso. Não faz sentido a gente dizer que é só para isso que a gente tem sexualidade, tá? Enfim, estou só... Como eu disse, eu falei, não vou ampliar essa discussão, mas o darwinismo social foi uma bizarrice da época dele. E que foi refutado pela ciência no século XX, assim, facilmente, né? Os próprios darwinistas muitas vezes vão se contrariar, vão se contradizer, né? Vão falar, poxa, eu tinha uma ideia sobre isso, mas pelo visto não era bem isso daí, né? Então, isso vai acontecer tanto na antropologia, quanto dentro do darwinismo, na parte da medicina, inclusive, tá, galera? Mas o darwinismo social, ele foi o maior responsável pelo machismo, pelo racismo e pela homofobia científica. Essa coisa de dizer, que nem os fundamentalistas falam, eu não sou homofóbico, é ciência. Ah, eu não sou homofóbico, é biologia. Tudo isso vem do darwinismo social dessa época. É biologia? É, mas tá errado. Entende? Como que já que a gente só fornica, como diz os crentes, pra reprodução, me explica por que que você vai no zoológico e as crianças ficam constrangidas porque os macaquinhos estão lá se masturbando.
Porque a gente tem esse elo de ligação, de prazer, entende? Então, assim, você pode acreditar no que você quiser, mas ciência é ciência, né? E a gente já teve uma grande refutação desse tipo de pensamento, tá? Então por isso que eu falei, esses darwinistas sociais novos, eles voltam com outro discurso hoje. Em vez de ser um discurso cristão, que nem era nessa época, muitos hoje na Europa fazem um discurso ateísta, só que cheio de fundamentalismo religioso. Então eles falam, eu sou ateísta, mas ao mesmo tempo a mulher realmente é inferior ao homem, porque isso, porque aquilo. Então eles dão um fundamento científico, que é o que a gente chama de pseudociência hoje, né? É uma coisa que parece ciência, mas não é, tá? Então, a colonização, parte 2 aqui no slide 5 de vocês, essa aula vai ser um pouco comprida, tá? O excedente de pessoas na Europa, por conta da concentração das massas, nos grandes centros urbanos, era visto como um problema a ser resolvido através da colonização. Nova Zelândia, África do Sul, Canadá e Austrália eram um dos rumos mais comuns para o excedente populacional. Porém, quando ocorre a partilha da África e da Ásia oficialmente no século XIX, os europeus colonizadores se espalham por vastos territórios. Então, havia um problema demográfico também, que era um problema causado pelo capitalismo, né? Que é basicamente assim, muitas famílias pobres tinham muitos filhos para poder se sustentar, só que não tinha emprego para todo mundo. E aí gerava um problema de marginalidade. Então, o que você fazia? Você distribuía riquezas, resolvia o problema da pobreza? Não! Você pegava esses pobres e socava eles lá na África. Aqueles Zé Ruela da Europa eram reis na África. Através do quê? Da colonização, do racismo, do privilégio branco. O branco sempre tinha privilégio de tudo. Então, assim, o cara podia ser o maior Zé Ruela da Inglaterra. O verdadeiro Zé Ninguém. Ele pisava numa colônia e ele era tratado como rei. Então tinha esse incentivo para fazer as imigrações das colônias, para diminuir o contingente populacional da Europa e, por consequência, diminuir a pobreza, né? Então o racismo era uma estrutura usada para manutenção do poder colonial, por várias razões. Então vai ter pobre que lá na Europa não vai admitir o que os europeus faziam com ele, né, na condição de trabalho, mas que na África vai defender com unhas e dentes que o africano tem que passar por isso sim, né? Então o racismo, pode ver que o racismo, ele é um pensamento de pertencimento. Ele é um pensamento de eu pertenço a essa elite branca, mesmo sendo um pobretão, né? Eu sou igual a eles, né? A gente tem a mesma cultura, a mesma etnia, né? O racismo, ele é muito reproduzido através disso, né? É que nem a gente vê na internet, a pessoa não é bonita, ela só tem olho claro, né? Aí mostra a foto do Smeagol, né? Que tinha olho claro, parecia um monstro, mas tinha um olho claro. E a pessoa é super valorizada, né? Por conta disso. Então, nada disso é por um acaso, tudo isso tem envolvimento com questões econômicas e estruturais, tá? Então, a partilha da África e da Ásia vai acontecer oficialmente quando o rei Leopoldo II da Bélgica toma como sua propriedade pessoal o Vale do Rio do Congo e iniciou uma colonização da África. É muito pesado isso, né? Você pegar um rio que é uma coisa da natureza, cara, que tava muito anterior a qualquer humanidade aqui, e falar, é meu, né? E é óbvio que isso gerou conflito. E aí, nesse momento de conflito, o que o rei fez? Aproveitou e expropriou as terras do Congo e tomou para ele, né? E vai ser um dos maiores genocidas da história, tá? Então a Conferência de Berlim, em 1884 a 1885, vai passar uma régua na África e na Ásia, dividir esses dois vastos territórios do mundo, onde a produção é muito alta, onde o contingente populacional é alto, onde os territórios são vastos, muito maiores do que... Pega a China e coloca em comparação com a Europa. Quantos países da Europa dão um território chinês, entende? Então tinha uma questão territorial também, né? E, óbvio, né, tem uma questão envolvendo racismo e dominação, aqui no caso, porque eles em momento nenhum respeitam as fronteiras já existentes da África. Eles vão lá e passam uma regra e falam, aqui é meu, aqui é seu, tal, tal. E isso vai gerar um conflito entre sociedades que eram inimigas. Isso vai gerar uma separação entre membros da mesma sociedade. Então é muito cruel o que vai acontecer aqui, tá? De maneira geral, grandes beneficiados desse processo foi a Inglaterra, que viria a se tornar o maior império do mundo, e é até hoje, pode pesquisar aí na internet, o maior império do mundo é a Inglaterra, tá? E a França?
Então, agora falando da questão Ásia, já haviam holandeses nas Índias Orientais em 1605. Os holandeses se esforçaram para colonizar metade do mundo. Só que eles acabaram optando por fazer linhas de produção em locais onde haviam colônias, onde eles podiam fazer exploração no modelo que eles quisessem. Então dizer, mas tem países da Europa que não se envolveram em colonialismos e não são legais. Tal. Não, não são. Desculpa te desiludir, mas nenhum país europeu se tornou rico e uma potência capitalista do nada. Eles exploraram cada um de uma maneira. Ora, eles não tinham a colônia, mas eles tinham a produção lá na colônia. Inclusive, os holandeses eram tão pesados no nível de exploração que quando eles invadiram o Brasil por volta dessa mesma época, do século XVII, os portugueses e os indígenas se juntaram para expulsar eles, velho. Porque a exploração aumentou tanto que os indígenas se juntou com os portugueses. É só pra vocês verem o nível que esses holandeses eram, tá? E aí, assim também como os ingleses já estavam na Índia desde 1763, que já estavam corroendo, né, o sistema aí, indiano, o Império Indiano no caso, e corrompendo eles para uma colônia, né? Portanto, podemos afirmar que a colonização desse espaço já acontecia. O diferencial é que, a partir de agora, essas fronteiras iam ser ampliadas e negociadas entre os europeus. Então, o caso chinês é diferente. É um país que desde o século VI é conhecido por um vasto império comercial, cultural e militar. Tem uma muralha em volta da China, né, galera? Não é em volta de toda a China, mas isso já é um símbolo que era um império fechado, que não era qualquer um que entrava ali. E se permaneceu como um império fechado por muito tempo. Porque a China também era uma potência militar, né? Então poucas pessoas conseguiam de fato invadir a China e pôr a China sob a condição que queriam. Aliás, os portugueses só conseguiam ter contato com a China, que foi um dos primeiros europeus a ter contato, porque os portugueses literalmente só tinham intuitos comerciais. Eles não tinham intuitos na China colonizadores, que é o caso da Inglaterra aqui, tá? Por isso que os portugueses até que tinham bastante contato com a China, né? Então, a Inglaterra vai fazer o que ela é mestre em fazer, que é um comércio ilegal marítimo, né? Que é conhecido como tráfico. A gente pode chamar de tráfico também, tá? Eles vão no século XVI tentar esse comércio, mas não vai dar certo. Só no século XIX, com a união dessas forças imperialistas capitalistas, eles vão conseguir de fato. E esse comércio ilegal vai ser através do tráfico de drogas. O tráfico de drogas é uma maneira de corromper uma nação. Segura essa informação. Tá bom? O tráfico de drogas é uma maneira política de corrupção de uma nação. Se você quer destruir uma nação, através do tráfico de drogas você consegue, tá? E eu vou explicar por quê. No século XX, várias vezes isso vai acontecer. E pasmem, Estados Unidos da América vai ser um dos maiores traficantes da história da América. E que a gente sempre ouve falar o oposto, né? Que é a América Latina que trafica as drogas nos Estados Unidos. Mas, na verdade, quem controla a produção de droga na América Latina são os americanos, né? Então, só para dar uma adiantada. Isso foi uma maneira que a Inglaterra usou na época, mas que os Estados Unidos vai usar muito, tá? Então, olha só. Em 1839, o governo chinês apreendeu um navio cheio de ópio. Ópio é uma droga que é a seguinte. É uma planta que eles tiram a papoula dessa planta, ressecam ela e transformam ela como se fosse um fumo para se fumar no cachimbo. Esse fumo deixa a pessoa paralisada, em êxtase, né? Tipo, drogada por 4 horas seguidas. E depois que ela fuma isso, ela não tem mais disposição para nada. Então ela vicia, porque o ópio deixa ela mais acordada também. Então ela vai ficar usando o ópio o dia inteiro pra, primeiro, sair do transe que o ópio deixou ela. O transe, fala assim, a abstinência, né? A parte paralisante da droga, né? Quando você tem aquela abstinência que você não consegue fazer nada, você fica paralisado. E ao mesmo tempo, ela vai... É uma droga que vai... ela vai enganar a fome, entende? Assim como a cola faz hoje, assim como o crack faz hoje, né? Então é uma droga que a maioria da população que consumia ela na época eram pessoas muito pobres, né? Então na China vai ter esse alto consumo aí de ópio nessa época, motivado pela desigualdade social
que vai gerar a colonização inglesa. Então, uma das questões que a gente vê historicamente da questão das drogas é que conforme as colonizações vão acontecendo, do século XIX para o século XX, né, principalmente aí, o uso de drogas vai ser em momentos de guerra, mas também vai ser em momentos de grande miséria. A China foi um império tão vasto no começo da modernidade que eles que passaram a receita do macarrão, famosíssimo macarrão, eles que tinham uma culinária rica de todas as propriedades que você imaginar. O famoso chá vem da China e não da Inglaterra. Um produto que a Inglaterra tomou para si, né? Mas que era muito mais produzido na China. Os hábitos higiênicos dos chineses eram muito maiores do que os europeus antes. Só que a partir do século XIX, a China vai enfrentar uma crise tão grande por conta da colonização inglesa e eles perderem a Guerra do Ópio, né? Que vai ser essa guerra que vai durar aí de 1840 a 1842. E vou explicar depois a sucessão disso. Mas a China, conforme ela vai ser colonizada por vários países diferentes, né? A China vai passar por uma crise econômica tão terrível que por isso que a gente ouve falar que os chineses comem cachorro, que os chineses comem rato, que os chineses comem tudo que se move, blá blá blá. Não é verdade. Isso não é mais o hábito alimentar dos chineses. Galera, qualquer YouTube que você pesquisar de pessoas que moram na China e são brasileiros, eles vão falar isso. Isso é uma invenção. Os chineses não comem tipo sopa de morcego. Isso é coisa que gringo gosta de comer lá, mas chinês mesmo não. Essa é uma culinária riquíssima, né? E milenar, inclusive. Então, assim, associada a grandes conhecimentos até de medicina. Então, os chineses, eles passaram por essa fase de grande fome, que foi onde se caracterizou essa coisa de comer tudo que se move. Porque a fome é cruel, meus queridos. Se você passa fome, você não vai ter critério. Você vai comer o que está se movendo. Entende? Então a China se tornou um grande território empobrecido pela colonização. Que deixou de ser aquele grande império nesse período e passou a ser colonizado pela Inglaterra, Estados Unidos e Japão. Pois é, meus amigos. Você, meu aluno, que fala que chinês e japonês é tudo igual, saiba que para os chineses você é um idiota. Pois eles têm uma rivalidade enorme entre China e Japão. Enorme. Então, assim, sério mesmo. E principalmente por conta dessas colonizações. Os japoneses, eles faziam um sistema quase escravocrata com os trabalhadores camponeses chineses. De plantio de arroz e desse tipo de produto, sabe? Então, aqui a gente vê nações que dominam o mesmo território que era muito vasto, causando um empobrecimento gigantesco dessa população, causando um vício em droga muito grande, que na hora que a gente vê a revolução socialista, comunista da China, vocês vão entender por que eles vão pôr os americanos para correr, por que eles vão fazer tanta propaganda anti-imperialista, por que eles vão fazer uma campanha anti-vício de drogas. O estilo chinês de resolver o problema das drogas é até hoje referência, tá? Só pra vocês terem uma ideia, que foi um jeito mais humanitário de resolver esse problema. Não simplesmente tirando a droga da pessoa. Eles faziam várias formas de fazer a pessoa sair do vício do ópio. E dentre essas formas foi legalizar o ópio, para poder dar uma dose necessária para esse cara que era viciado não ter a crise de abstinência e não voltar para valer pro vício, até que ele conseguisse abandonar de vez. A Revolução Cultural Chinesa é muito legal, vocês vão curtir, eu imagino que vocês vão gostar. Mas é só pra vocês entenderem o estado que tava a China, e Hong Kong, que é uma ilha dentro, né, da China, vai ser oficialmente capital aí vai ser a capital imperialista, né, da China, vai ser o local de maior dominação inglesa, tá? Então é isso, meus queridos. Eu acredito que essa aula, por ser tão vasta, tem 2 exercícios, né, pra vocês fazerem. Então, vocês vão fazer o exercício 1 da aula, tá, galera? Esse exercício aqui, tá? O exercício 2, a gente vai deixar pra próxima aula, que eu vou fazer a finalização desse conteúdo, beleza? Um beijo pra vocês. Ah, não, eu acho que eu já finalizei esse conteúdo. Então, pode fazer os 2. Ó, que alegria pra vocês. Pode fazer os 2. Um beijo pra vocês. A próxima aula é Imperialismo 2, que é a aula 21. Espero que vocês estejam bem, se cuidem e até a próxima. Antes de eu realmente me despedir, por último tem uma foto aqui dos chineses fumando ópio, né? Que eu deixei
no slide de vocês, né? E era um tipo de vício paralisante mesmo. Os caras ficavam, tipo, numas bocas de fumo fumando por horas, né? Vale lembrar que as drogas, além de tudo, elas criam uma espécie de transe, né? Então fica mais fácil. É muito mais fácil dominar um povo drogado. Entende? É isso, então. Até a próxima, meus queridos. Um beijo pra vocês. Se cuidem e até mais.